O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao nosso Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória ao nosso Senhor. Um dia, quando exercitava o meu ministério na confissão, às quintas-feiras em Jacareí, entre as tantas pessoas, apareceu uma moça, uma senhora de 35 anos, advogada. Falou: olha, eu vim confessar porque fiquei refletindo, faz 10 anos que eu não vou à igreja. Fiquei refletindo. Os homens entregam o poder de condenar ou de absolver a um juiz. Então, justo, é lógico que o poder de condenar ou salvar, não porque o juiz é um homem como os outros, não é? Mas a humanidade confiou este poder. Então é justo, cheguei à conclusão que também haja alguém sobre a terra ao qual Deus possa ter dado este poder de absolver ou de condenar, em nome de Deus, não em nome próprio, mas em nome de Deus. Conclusão lógica de uma delegada que via sentenças humanas. E hoje podemos ler aqui e ver: tu espero sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei o poder de absolver ou o poder de condenar, mas não em teu nome, em meu nome. Então não é o Padre, a pessoa que está lá. Muitas vezes é pior do que as pessoas que vão se confessar como pessoa. Mas ele representa o próprio Deus. Quando às vezes a gente fala: eu vou me confessar com aquele padre, ele não presta. Não, se você olha a pessoa humana, mesmo que ele preste, ele não tem nada a ver com você. Absolutamente nada. Não se meteu na tua vida. Não é a ele que você vai ter que dar conta daquilo que você fez certo ou daquilo que você fez errado. E a Deus. Então, eu me confesso diretamente com Deus. Lógico, isto precisaríamos fazer desde todo dia. Eu, pelo menos, faço todo dia desde que aprendi. Desde criança, não vou dormir antes do exame de consciência para pedir perdão a Deus. Isto, logicamente, na própria consciência, mas
Por que este poder sobre a terra? Aí que está o problema da igreja. E que os homens, por incrível que pareça, procuram os caminhos mais difíceis e fogem dos caminhos mais simples. Então nós podemos ver, já outras vezes eu falei e repito aqui mais uma vez, porque bom, eu medito muitas vezes e não me canso. Nós temos três que chamam, tem no mundo inteiro, religiões, preste bem atenção. Diríamos três igrejas, não? Monoteístas: islamismo, judaísmo, cristianismo, não é? O Deus dos três é o mesmo Deus. Não é um Deus diferente, não. Se como conhecimento que o Islã nasceu através de Maomé para dar uma visão, porque era todo tribos por aí que viviam como beduínos no deserto, e ele conseguiu congregá-los atrás de uma fé comum, que vinha do judaísmo, que o islamismo apareceu 600 anos depois de Cristo. Então, como era perto da Palestina, de Israel, do povo de Israel, lá, eles tinham toda a cultura do cristianismo, não é? Não tinha passado 1 ano, 2 anos, não. 600 anos. E ele conseguiram pegar o Deus de Abraão, do Antigo Testamento. Então, tanto que a festa de Abraão é a terceira grande festa dos muçulmanos, quando Deus chama ele para sacrificar o seu filho. É a terceira grande festa dos muçulmanos. Os judeus, Deus se revelou a Abraão, então o Deus de Abraão é o Deus dos judeus. O Deus de Abraão é o Deus dos muçulmanos. O Deus de Abraão é o nosso Deus dos cristãos. Então, onde existe a diferença? Onde que está a diferença? É grande. É grande. Os muçulmanos não aceitam Cristo como Filho de Deus. Por quê? Porque Deus é Allah, é grande, não? Todas aquelas formas, vocês podem ver, se às vezes apresentam nas mesquitas o povo ajoelhado. Allah, Deus é grande, Deus é grande. Como é que é a frase em árabe? Como é que é? Allah Akbar. Allah Akbar. Deus é grande. Deus é grande. Os judeus, Javé, imenso, não se pode nomear. Por isso, quando Deus se apresentou como um simples carpinteiro, um simples homem, foi um escândalo. Foi um escândalo. O próprio Deus dessas três grandes reuniões humanas, ele se fez homem. Então não podia ser um homem, porque Deus é muito grande, não pode ser um simples carpinteiro. Mas ainda, vamos deixar a choradeira que muitas vezes nos cristãos acontece a sexta-feira santa de chorar, aquelas lamentações chorosas, não? Dos cânticos, não? Da cruz de Cristo, não é? É o grande mistério. Quando eu for levantado na cruz, fala este homem, Cristo, atrairei todos a mim, e eu levarei a humanidade a Deus. Então, ele é o intermediário. O homem, Cristo, é o intermediário
entre nós e Deus. Por isso que muitas vezes, com razão, os crentes, etc., brigam com os católicos o problema dos santos. Que os santos não são intermediários. Pode ser até intercessores, mas muda muito entre intermediário e intercessor. O intercessor vai até o intermediário, mas ele que nos apresenta a Deus. Então aqui que está o grande mistério. Por quê? Porque a igreja não afunda. 2000 anos de história, gente, os escândalos dos padres pedófilos, os escândalos na igreja de corrupção, aí por diante. Por que não afundou? Gente, por muito menos impérios humanos, começando aqui na América Latina. Se vocês conhecem um pouquinho a história dos maias, dos aztecas, eram impérios maravilhosos. Nos Andes, as construções que eles fizeram, incríveis. Quando chegaram os espanhóis, gente, eles caíram não porque os espanhóis eram fortes, era um punhado de gente, mas porque a sociedade deles já estava corrompida. A sociedade dos índios da América Latina já estava corrompida. O Império Romano, maior império organizado sobre a face da terra. Como território teve impérios até maiores, Gengis Khan e Alexandre o Grande. Então, mas não organizaram estes povos. Roma organizou, deu as leis ao mundo. Caiu. Por quê? A igreja, com todos os defeitos dos homens que estão dentro da igreja, não acaba. Nos anos 1500, no Vaticano se apresentavam as peças de teatro, não tinha televisão, mais pornográficas que existiam sobre a face da terra. No Vaticano. É lógico que o povo que olha a igreja exteriormente, pensa a igreja São Pedro, a igreja de São Pedro, pensa todas as artes, pensa o Papa, os bispos. Não, gente, não é isso a igreja. Estas são pessoas que trabalham na igreja. Por que a igreja não afunda? Porque a igreja é Cristo. É Cristo. E os males não podem atingir Cristo. Mas como é que ele se torna a igreja? Exatamente no momento em que Deus se fez carne no ventre de Maria. Foi naquele instante que se fundou a igreja. Os apóstolos não fundaram a igreja, testemunharam Cristo. É diferente. Tem gente que pensa que os apóstolos fundaram a igreja. E aqueles que não acreditam, dizem que a igreja surgiu depois que São Paulo escreveu as cartas, besteira dos dois lados. Porque os dois apóstolos principais que nós temos, apóstolo, me desculpe, vou explicar, apostelo, é palavra grega, enviado. Gente, para ser enviado precisa de alguém que envie. Alguém que mande. Então não foram eles que foram fundar a igreja. Eles foram enviados a testemunhar esta realidade. Deus se fez homem. A primeira pregação, por assim dizer, ou o primeiro testemunho de Pedro, que Jesus foi muito claro.
Eu vos escolhi para seres minhas testemunhas. E que testemunha era Pedro, gente? Quem era Pedro? Entusiasta, oba-oba, mas um covarde. Humanamente um covarde. Medroso. Ma a certa altura arranca a espada, corta a orelha. Depois, quando vê que Cristo estava flagelado, coroado de espinho, tudo. Você não estava com ele? Eu não. Mas eu te vi lá. Eu não, já falei, e não. Mas você estava com ele lá no jardim. Eu não conheço este homem. Me diga você se um homem assim não é um covarde. O que é? Depois de ter visto todos os milagres de Jesus, né? Exato. A natureza humana dele era covardia, diante do medo. Para dizer que eles não podiam fundar igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Porque, gente, quando se constrói um alicerce, você tem que alicerçar sobre o fundamento sólido. Então não podia se organizar uma sociedade humana sobre fundamentos humanos tão fracos como Pedro era. Paulo. Eu digo em palavras bonitas assim, um assassino. Não assassino porque ele saía pelas ruas matando. Mas em nome de Deus, ele prendia os cristãos e mandava matar. Fanático, religiosidade fanática, mas sincero. Os dois eram sinceros. Como ele não podia apedrejar Estevão, porque ainda era moço, ele guardava as capas das pessoas que apedrejaram Estevão. E ele se gloriava que ele estava lá. Pediu as cartas para prender os cristãos que estavam em Damasco. O que aconteceu com os dois? Depois de convertidos, primeiro Pedro chorou amargamente, por isso que eu digo, eram quem era, mas eram sinceros, buscavam a verdade. Na fraqueza deles, eles buscavam a verdade. E Deus se revelou a eles, tanto que os dois depois morreram por Cristo, que não é coisa pequena, não é? Por muito menos a gente começa a duvidar de Deus, começa a duvidar se Deus está na nossa vida. Eles deram a vida. Então Pedro testemunhou quem era aquele homem junto aos judeus. Por quê? Porque os judeus já tinham toda a Bíblia, o Antigo Testamento. E pelas profecias ele sabia que devia vir o Messias. Então ele teve a coragem de testemunhar, por isso que na primeira leitura nós conhecemos que ele foi levado para a prisão. E Tiago foi morto. Porque testemunhava que aquele carpinteiro, homem, era Deus. E sobre aquela pedra, sobre aquele carpinteiro, seria construída a humanidade de Deus, não a humanidade do pecado. Porque toda a história, gente, me desculpe, e nós fazemos parte de uma história muito pequena, rápida. Mas entramos na história quando nascemos. Toda a história foi feita em função daquele carpinteiro, gente. Não é coisa pequena, não. Não é coisa pequena, não. Porque nele existia a vida. E o que será feito em Cristo será vida. O que for feito fora de Cristo é morte. Eu não desejo para ninguém de vocês, mas Deus quis me levar para os dois caminhos.
de experimentar em Cristo o que é vida. Eu lembro, por isso que não são coisas pequenas. Quando que nós iremos experimentar isso? Não sei. Seria maravilhoso sobre a terra, mas não dá. Sei lá. Um dia, 1º de setembro, quando me ordenei padre, era lua de mel. Eu lembro que rezei a missa, comunguei. Eu sentia dentro de mim uma força imensa que poderia sustentar o mundo inteiro nas minhas costas. Não era Vittorio, era Cristo em mim. Por isso que a vida foi feita nele. Como ao mesmo tempo, em outras circunstâncias, alguns de vocês assistiram, eu era o homem mais derrotado do mundo. Aí era Vittorio. Sem Cristo. Então, gente, quando se fala de fé, não é brincadeira. É um jogo entre a vida e a morte. É um jogo entre a nossa realização pessoal, total, e depois também social, porque estamos no meio dos outros, ou a nossa autodestruição e egoísmo puro no meio dos outros. Então, este Cristo que foi testemunhado diante dos judeus formou as primeiras comunidades de judeus. Mas Jesus já tinha falado, quando os gregos, que ele chamava assim, as pessoas que não viviam, podia até os gregos eram toda a comunidade fora do povo judaico de Israel, pela cultura grega. Então, estes gregos estavam em Jerusalém e falaram a Filipe: Filipe, queremos ver Jesus. Era famoso, fazia milagres e tal, todo mundo, queremos ver Jesus. Ele falou: André foi a Jesus. Quer dizer, os povos que não eram judeus. E ele falou, praticamente, não precisa. Porque eu estou indo para Jerusalém e eu serei crucificado, na linguagem. Eu serei elevado. Eu serei crucificado, e quando o Filho do Homem for elevado na cruz, todos me verão. Então, no mistério da cruz de Cristo, que ele abre a porta para todos os povos, de todos os tempos, aquilo que nós chamamos de salvação, que eu não gosto desta palavra porque me cheira muito quando me ensinava um pouquinho que se eu fizesse tantos pecados, depois colocaria na balança, obras boas colocaria na outra balança, não é assim mais ou menos? De acordo com o que pesava a balança, que eu seria condenado ou seria salvo, não é? Então, não gosto dessa ideia de salvação, desse jeito. Eu gosto mais de vida. Porque quem me gera, é muito mais simples, muito mais fácil. Quem me gera é aquele que tem vida. Não fui eu que me gerei, foram meus pais, não é? Na minha fraqueza de criança, eles cuidaram de mim. Então, eles geram e criam. Vocês que são pais sabem que é assim, não é? Nós não lembramos quando éramos nós crianças, não é? Mas lembra quando criou os filhos. Então, gente, se é Deus que nos gera, porque é uma vida nova, Ele cuida de nós. Nos dá todos os meios para crescer. Ou será que os pais da terra, com aquele pequenininho amor, que é uma migalha do amor de Deus, tem mais amor do que Deus tem para conosco? E depois, não somente isto, a vida que será uma vida eterna, como foi a vida de Cristo, aonde a própria morte não conseguiu destruí-lo.
A humanidade o mandou para a morte, o crucificou. Mas exatamente Deus, Senhor da vida, o ressuscitou da morte. Mas como isso podia acontecer? Aí entra a história de Paulo. São Pedro não conhecia isto. Até ele numa carta fala, as coisas que Paulo escreve às vezes são um pouco difíceis de se entender. O próprio Pedro. Porque ele não tinha tido, ele tinha tido outras experiências. Cada um de nós tem a sua própria experiência. Paulo, o que aconteceu? Ele era imbuído daquele fanatismo religioso. Apareceu Cristo, uma luz grande derrubou ele do cavalo, mas não foi derrubado do cavalo físico. A cegueira, 3 dias, ele perdeu tudo aquilo que tinha de conhecimento religioso. E depois ele falou, quando Deus quis revelar Cristo em mim, aí ele revelou aonde que está Cristo em cada um de nós. Ele fala a esperança da glória. O que quer dizer a esperança da glória? O futuro da nossa grandiosidade, da nossa realização. Eu não me realizarei se for louvado pelo mundo inteiro, se eu ganhar as copas do mundo, se eu for a inteligência mais brilhante deste universo, se eu for um prêmio Nobel, se eu for a pessoa com mais saúde até os 200 anos. E aí vocês ponham tudo o que vocês quiserem. Isto não será a minha realização. Eu como pessoa, Deus, falou São Paulo, quis revelar Cristo em mim. Eu como pessoa me realizarei em todos os meus anseios de felicidade, de grandeza, de paz, de alegria, de eternidade, quando deixar espaço a Cristo dentro de mim. Por isso, que é gozado, que é a coisa mais dura, é muito fácil deixar as coisas, gente. Muito fácil viver como pobre pela rua. Eu garanto para vocês, experimentei isso. Muito fácil. Mas deixar a mim mesmo. Deixar os meus pensamentos. Deixar a minha maneira de entender a vida. Deixar os meus projetos. Deixar o meu ego. Não é nada fácil. Até crianças não deixam isso. No entanto, é o grande caminho. O grande caminho da nossa realização. Quanto mais a gente se torna pobre de si. Por isso que todas as derrotas da vida são todas vitórias. Porque nós somos derrotados no nosso orgulho, somos derrotados na nossa vaidade, somos derrotados no nosso físico, somos derrotados na nossa psique, somos derrotados no nosso afeto, capacidade de viver. Então vocês podem ver que é um caminho. Eu repito para vocês, é lindo de morrer, mas é cruz. É cruz. Eis porque a cruz de Cristo que salva. Porque na cruz nós encontraremos este Deus. Que indiretamente o nosso coração deseja, procura. Aí se formará a Igreja de Cristo. Aí uma comunidade vai explodir. Não porque tem 1 bilhão de pessoas,
mas porque Cristo, Senhor da vida, a própria vida, fundamento da primeira humanidade, onde Deus habita nele, estará também no coração das pessoas. Aquilo será a igreja neste mundo. Ainda imperfeita, etc., mas será a igreja. Então veja como tudo vai fora dos esquemas, das mentalidades, daquilo que o povo pensa de igreja, dos escândalos que acontecem dentro das comunidades da igreja. São os homens da igreja. São os homens da igreja, começando por mim. Mas temos uma referência, Pedro e Paulo. Temos uma referência que os dois nos levam. O carpinteiro, Jesus Cristo, feito homem. Então, Alá, imenso. Jeová, imenso. O Deus imenso que todo mundo cria. Naquele homem, que dizem os homens que é o Filho do Homem? Tu és o Messias, tu és o Deus feito homem. Queria perguntar alguma coisa? Então esta é a Igreja de Cristo, a festa que nós celebramos, agradecendo a esses apóstolos que deram a vida para anunciar este mistério de Cristo.